Atlantic Immigration Pilot Program é um processo para se obter a residência permanente aqui no Canadá para aqueles trabalhadores que são qualificados e os estudantes internacionais recém-graduados que desejam viver em uma das 4 províncias que são conhecidas como as províncias do Atlântico aqui no Canadá, as Atlantic Provinces, que são Newfoundland and Labrador, Prince Edward Island, New Brunswick e Nova Scotia. Eu sou o Carlos Sinibu, sou consultor de imigração regulamentado pelo governo canadense e no vídeo de hoje a gente vai falar sobre Atlantic Immigration Pilot Program. Fica ligado aí que depois da vinheta a gente fala mais. Vinheta! Bem, antes de tudo, eu gostaria de pedir a você que está pesquisando sobre esse assunto de imigração aqui para o Canadá e que de repente encontrou o nosso vídeo no YouTube, que você dê o seu like, que você se inscreva no nosso canal, dê o seu like, assine o sininho da notificação, porque aí o YouTube vai saber que você está gostando dos nossos conteúdos e vai lhe indicar nossos vídeos assim que a gente lançar um vídeo novo. Chega de papo furado, vamos para o que interessa. O Atlantic Immigration Pilot Program, ele foi elaborado para ajudar os empregadores dessas províncias que eu falei, que eu mencionei anteriormente, as províncias canadenses, conhecidas como Atlantic Provinces, ajudar essas províncias a contratar candidatos qualificados para vagas de empregos que eles não conseguiram preencher localmente. O valor das taxas de processamento, o valor que o governo cobra por esse processo, atualmente, está de $1.325. E a previsão de processamento, o tempo que eles estão prevendo, é de aproximadamente 6 meses. Isso pode mudar, lógico. Pensa aí, aproximadamente 6 meses para você ter seu cartãozinho de residência permanente na mão, hein? Nada mal. Para se qualificar para esse programa, você deve ser ou um estudante internacional graduado por um college ou uma universidade pública em uma dessas províncias mencionadas, uma das províncias participantes, ou você deve ser um trabalhador qualificado que preenche os requisitos do programa, esses requisitos que a gente vai demonstrar no decorrer desse vídeo. Existe inclusive uma lista das instituições de ensino que fazem parte desse programa. Eu vou deixar o link dessa lista aqui no vídeo, caso você queira participar como International Student. É importante dizer que você pode participar desse programa tanto se você já estiver aqui no Canadá, com visto temporário, como, olha só que legal, se você estiver no Brasil ainda, você também pode participar. A questão é que você precisa, antes de tudo, necessariamente, de uma job offer, de uma empresa de uma dessas províncias que façam parte do programa. Isso é muito importante, pessoal. É essencial para esse programa, eu diria até, que você tenha essa job offer. Aqui no canal a gente tem um vídeo explicando e dando algumas dicas de como você pode conseguir uma job offer aqui no Canadá, estando no Brasil ainda. Então você pode conferir, eu vou deixar o card no final do vídeo. E, assim, o detalhe importante é que essa job offer, nesse caso, tem que ser de uma empresa que tenha sede em uma dessas 4 províncias participantes do programa. Existem 3 procedimentos diferentes dentro desse Atlantic Immigration, pelos quais a empresa ela pode contratar você. Você pode até se qualificar para mais de um, mas na hora que você for aplicar, você tem que escolher apenas um. Você pode aplicar para um por vez. Esses programas, eles são o Atlantic High Skilled Program, o Atlantic Intermediate Skilled Program e o Atlantic International Graduate Program. O Atlantic High Skilled Program, a proposta de emprego, ela tem que ser de pelo menos 1 ano, ela tem que ser de alguma posição de management, que seja, assim, professional, ou seja, geralmente professional precisa de um diploma universitário, ela tem que ser ou technical ou skilled, que geralmente precisa de um college ou de um treinamento como aprendiz. Ela precisa ser full-time e ela não pode ser sazonal, ou seja, tem que durar o ano inteiro. O candidato ele também precisa preencher alguns requisitos, como por exemplo, ele ter pelo menos 1 ano de experiência em algum trabalho, alguma profissão de NOC 0, A ou B. Ele não precisa ser aqui no Canadá, essa experiência pode ser em qualquer lugar. Ele precisa ter o seu diploma ou seu certificado validado por uma instituição canadense. Também a gente já explicou sobre isso em outros vídeos. E precisa também da comprovação financeira. Vou falar um pouco mais sobre essa comprovação financeira mais adiante aqui no vídeo. Já para o Atlantic Intermediate Skilled Program, a proposta de emprego também tem que ser permanente. Ela tem que ser ou de um management professional, geralmente que precisa de um diploma universitário, ou de um technical skilled, que geralmente precisa de um college ou de um treinamento como aprendiz, ou intermediária, que ela geralmente precisa só de um certificado de ensino médio ou de algum treinamento específico para a profissão.
ela tem que ser full-time e ela não pode ser sazonal, certo? O candidato ele também precisa preencher alguns requisitos, assim como em todos esses programas o candidato precisa preencher requisitos. Nesse caso, no caso do Atlantic Intermediate Skilled, ele precisa ter 1 ano de experiência em alguma profissão de NOC C. Ele precisa ter o diploma ou certificado validado por alguma instituição canadense e precisa também da comprovação financeira. Por último, temos o Atlantic International Graduate Program. Esse é para os candidatos que acabaram de se graduar por alguma instituição pública que faça parte do programa. Mesmo esses candidatos, eles também precisam do teste de proficiência na língua e de comprovação financeira. A proposta de emprego, para esse caso, ela tem que ser permanente, ela tem que ser de management, professional, geralmente aqueles que precisam de diploma universitário, ela tem que ser técnico, ou pode ser technical skilled, que geralmente precisa de um college ou treinamento específico, pode ser intermediária também, que precisa só do ensino médio ou de um treinamento específico. Ela tem que ser full-time e não pode ser sazonal. O candidato que vai aplicar para a residência permanente através do Atlantic International Graduate Program, ele não precisa de ter nenhuma experiência de trabalho, porque ele só precisa ter se formado, recém-graduado em alguma instituição que faça parte do programa. Porém, os candidatos que desejam aplicar através do Atlantic High Skilled Program e pelo Atlantic Intermediate Skilled Program, eles vão precisar da experiência de trabalho de pelo menos 1 ano, ou seja, 1 ano é considerado pelo menos 1.560 horas trabalhadas. E o NOC tem que ser NOC 0, A, B ou C, dependendo do programa que vai escolher. Como eu mencionei antes, o candidato ele precisa ter algum certificado ou um diploma canadense. Caso ele seja formado se ele tenha sido graduado em outro país, ele precisa de um ECA, Educational Credential Assessment, o equivalente a um certificado ou diploma canadense. É como você pega o seu certificado, seu diploma, faz a equivalência. Eu já falei sobre isso em outro vídeo. Eu falei que você pode obter o seu ECE através de organizações como a WES, por exemplo. E assim, eu vou deixar o link do vídeo aqui, porque aí não vai tomar tanto tempo para esse vídeo aqui. Você pode clicar no link e ter mais informações sobre isso. Com relação ao nível de inglês, você precisa obter um CLB 4, a nota 4 na prova de proficiência. É baixíssimo, é muito mais baixo, é o mínimo, é mais baixo do que o exigido para o Express Entry, por exemplo, que é um 7. A comprovação financeira também é bastante inferior à exigida no Express Entry. Por exemplo, se você vier sozinho, você precisa comprovar que você tem na sua conta disponível para saque, aquele valor com liquidez imediata, o valor de $3.303. Se você vier com mais uma pessoa, você precisa ter $4.112. E assim por diante. Eu vou deixar também o link da parte da comprovação financeira, caso você queira conferir, porque senão eu vou me alongar demais aqui. Agora, sem sombra de dúvidas, o requerimento mais importante para esse programa é você ter uma job offer de uma empresa de qualquer uma das 4 províncias e que faça parte desse programa. Você pode encontrar a lista desses designated employers no site da imigração canadense. Esses empregadores, eles precisam ter uma confirmation of designation da província, certo? E uma coisa boa desse programa é que ele não exige o LMIA, que é um processo caro e demorado também. Ele não exige isso. Agora, a oferta de trabalho, como eu já falei anteriormente, precisa ser full-time, ou seja, o candidato precisa trabalhar pelo menos 30 horas semanais, no mínimo. A vaga de trabalho não pode ser sazonal, ou seja, tem que trabalhar durante todo o ano. Ela precisa ser ou no NOC 0, A, B ou C, e que ela precisa ser de pelo menos 1 ano depois de que o candidato receba a residência permanente. A sua oferta de trabalho, ela não necessariamente precisa ser no mesmo NOC da sua experiência anterior, certo? Em alguns desses programas, você tem que demonstrar que tem uma experiência de trabalho num desses NOCs, mas a oferta de trabalho não necessariamente precisa ser no mesmo NOC. Depois que você obter a sua job offer, você vai precisar de um settlement plan. Um settlement plan vai lhe ajudar a você e sua família a se ajustar à sua nova casa nas províncias do Atlântico, e ela vai lhe providenciar vários contatos e fontes de informação bastante úteis para lhe ajudar a sentir bem-vindo na sua nova comunidade. Esses planos, esses settlement plans, eles são gratuitos. Você pode encontrar várias organizações que oferecem esses planos, essas ajudas, no próprio site da imigração. Vou deixar o link na descrição do vídeo para você dar uma olhadinha lá. Assim que você receber o seu settlement plan, a província tem que endossar a sua oferta de trabalho, a sua job offer.
Mas nesse caso, o seu empregador que tem que conduzir todo esse processo, então você nem precisa se preocupar com isso. É importante que você não submeta o seu pedido de residência permanente antes de confirmar com o seu empregador que a sua job offer foi endossada pela província. Você vai receber um Certificate of Endorsement, que você vai precisar incluir na sua aplicação. Dependendo da província, como cada uma tem suas próprias regras, suas próprias normas, dependendo da província, o seu empregador talvez vá precisar de mais documentos seus e talvez você precise preencher mais alguns formulários. Depois de todos esses passos, você vai ter agora em mãos a sua Job Offer Letter, o seu Settlement Plan e sua Endorsement Letter. Aí sim, você vai poder pedir a sua residência permanente lá através do site da imigração. Eu espero que vocês tenham compreendido todos os passos, todos os procedimentos, os requerimentos, os passos para você aplicar para a sua residência permanente através do Atlantic Immigration Pilot. Caso você tenha alguma dúvida ainda, você pode usar o espaço dos comentários aqui. Se a sua dúvida for muito específica, então eu sugiro que você envie para a gente um e-mail através do sinimbuimi@gmail.com ou que você entre em contato conosco através do nosso Instagram, da nossa página no Instagram, que é o Sinimbu Immigration. E aí você pode mandar mensagens pra gente que a gente vai ter todo o prazer em ajudar você. E por hoje, pessoal, por hoje é só. Eu espero ter ajudado de alguma forma a tornar o seu Plano Canadá uma realidade. E até o próximo vídeo.